Hello guys, how are you doing? Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, ok? Bom, nós estamos falando sobre a Unit 8, a unidade de número 8. Nessa unidade, estamos aprendendo um pouquinho mais sobre os Native Americans, isso mesmo, os nativos americanos. Na última aula, fizemos a leitura do texto principal da unidade, que é o texto sobre os nativos americanos, não é verdade? E agora, teacher, agora chegou a hora que muitos têm um pouquinho de medo, né? Que é a parte gramatical. Então, hoje nós vamos falar sobre grammar, ok? Bom, mas o assunto de hoje não é novidade. Vamos falar sobre subject and predicate, tá bom? Sujeito e o predicado. Teacher, nós já aprendemos esse assunto, é verdade. Mas agora nós vamos rever com o vocabulário dessa unit, dessa unidade, ok? So, guys, page 76, página 76. Ok? Vamos fazer então a leitura da explicação e após isso vamos fazer os exercises, tá bom? Os exercícios. Page 76, página 76, ok? Já foi nessa page? Very good. Bom, pessoal, vamos fazer aqui a leitura, tá? Desse conceito, ok? So, let's go. Vamos lá, então. A sentence... Estou começando a leitura, ok? A sentence is made up of a subject and a predicate. É verdade, né? Então, uma sentença ela é feita de um sujeito e de um predicado. São os termos essenciais da oração. The subject is who or what does the action. Então, o sujeito é quem ou que faz a ação, ok? And the predicate tells what was done and what the action is. E o que o predicado faz? Ele diz, né, o que foi feito ou qual é a ação. Então, o sujeito vai praticar a ação e o predicado vai dizer qual ação é essa, tá bom? E aqui nós temos um exemplo, ó. Native Americans hunted buffalo. Então os nativos americanos caçavam, ó, hunted buffalo, o búfalo, tá bom? Então Native Americans é o sujeito, tá bom, dessa oração. Native Americans é quem está praticando a ação. E hunted buffalo é o predicado, está demonstrando qual é a ação. Que ação é essa que os nativos americanos fizeram? A ação nesse caso é hunted buffalo, ok? Caçavam o búfalo. Então, pessoal, esse assunto não é nenhuma novidade, como eu já falei para vocês, tá? Vamos continuar aqui então na explicação. The subject of the sentence is Native Americans. Então, o sujeito da sentença é Native Americans. Because that is who performs the action. Também já falamos, porque é quem pratica a ação, a action, tá bom? The predicate of the sentence is hunted buffalo. Então, qual é o predicado, teacher? Hunted buffalo, tá bom? Caçavam os búfalos. Because that is what the subject does. E por que esse é o predicado? Porque é isso que o sujeito, ó, faz. Does. Tá bom? Ou seja, o predicado está relacionado ao sujeito. Ele vai dizer qual ação é essa que o sujeito está praticando. Tá bom? Bom, para terminarmos, a subject always includes a noun or pronoun. Então, o sujeito sempre vai ter um substantivo, a noun, ou pode ter também um pronoun, né? Um pronome. Por exemplo, he. He é ele, é um pronome, he. She. She quer dizer ela, também é um pronome, tá bom? Então, o sujeito pode ser um substantivo ou pode ser também um pronoun, ok? And a predicate always includes a verb. E no predicado sempre tem que ter o quê? Teacher? O verb. Sempre tem que ter o verbo. Bom, dito isso, vocês já sabiam desse assunto, eu só lembrei um pouquinho vocês. Vamos para os exercícios. Let's go, number 1. Número 1, pessoal. Bom, aqui nós temos alguns subjects, tá bom? Alguns sujeitos. O que vocês precisam fazer? Ligar o sujeito com o predicate, com o predicado, ok? Eu vou fazer a leitura de cada palavrinha, então, ó, pay attention, let's go. Warriors. Warriors, pessoal, quer dizer os guerreiros, aqueles que lutam, ok? Native Americans, são os nativos americanos.
Totem poles. Lembra que na nossa aula sobre os Native Americans, a gente aprendeu que algumas pessoas, né, das tribos, das tribes, né, dos nativos americanos, utilizavam na frente das suas casas totens, totem poles, né, que são os totens. E eu disse que esses totens eram utilizados para um fim. Eu não vou dizer qual é, porque senão eu estaria dando a resposta, tá bom? Mas lembra que eles utilizavam totens, né, grandes esculturas, na frente de suas casas para indicar alguma coisa, para mostrar alguma coisa, tá bom? Irrigation systems. Então, algumas tribos tinham sistemas de irrigação. Legal, não é? Um sistema de distribuição de água. Interessante. Some Native Americans. Alguns nativos americanos. Então, tem que prestar atenção. Ó, na letra B, ó, letter B, aqui está nativos americanos. E na I, some Native Americans. Alguns nativos americanos, tá bom? Então, ó, tem que prestar atenção na hora de fazer a ligação com o predicado. F, my mother, minha mãe. G, bisons, que são os búfalos. E o 8, né, o H, adobe, né, que é o adubo, tá bom? Então, vamos ver agora os predicates, os predicados, tá bom? Vamos embora lá, então. Vamos fazer a leitura. Still live on reservations, né, ainda moram em locais reservados. E aí, qual é o sujeito? Is a mixture of sand, então é uma mistura, né, de areia, clay, né, como se fosse uma argila, and straw, palha. O que é uma mistura de areia, argila e palha? O que é isso? Used weapons, então quem usava armas? Loves to wear silver jewelry, quem ama utilizar joias de prata? Qual é o sujeito? Used to live on the plains, costumava morar nas planícies. E aí, mas qual é o subject? Qual é o sujeito? Used every part of the animal they hunted. Utilizavam todas as partes dos animais, né, que eles caçavam. Qual é o sujeito? Subject. Provide water, né, é o que provém a água, é o que dá a água, né? Através disso, os índios conseguiam, os Native Americans, né, os nativos americanos, conseguiam ter água. Qual é o sujeito? E por último, show the social rank of a family, né? Mostrava um ranking social da família. O que mostrava o ranking social da família? Né? Se aquela família tinha ou não tinha uma melhor posição naquela sociedade. Bom, pessoal, essas informações estão presentes no texto que a gente leu. Nós aprendemos muito sobre os Native... Muito não, né? Um pouquinho sobre os Native Americans. E aqui vocês vão colocar em prática aquilo que vocês aprenderam, tá bom? E, é claro, aprendendo também sobre grammar. Bom, agora vamos para o number 3, tá bom? Vocês podem pausar esse vídeo e realizar o number 1. Ok? Se você já pausou, já fez o number 1, let's go to number 3. Who could do the following activities? Vou ler novamente. Who could do the following activities? Quem poderia fazer as atividades abaixo? Bom, pessoal, aqui, tá, no number 3, nós temos os predicados, tá bom? Cada frase tem o seu predicado, mas nós não temos o subject. A gente não tem o sujeito de nenhuma frase. Então, aqui não tem resposta certa, nem resposta errada. Quer dizer, até pode ter uma resposta certa, mas é muito pessoal, tá bom? E vocês vão entender por quê, ok? So, let's go. A, letra A. Tananã. Cried all night, né? Então, chorou a noite toda. And didn't let anyone sleep. E não deixou ninguém dormir. E aí, quem que faz isso? Como eu falei, pessoal, qualquer pessoa pode fazer. Mas tem aquela resposta que é mais óbvia, por assim dizer. Bom? Tem aquela resposta que parece ser certa, tá bom? Então, no gabarito, eu vou colocar possíveis respostas. Teacher, eu acho que outra pessoa chora muito à noite, tem alguém da minha família, enfim. Tá? Você pode colocar, não tem problema, ok? Só tem que fazer sentido. Então, vocês vão colocar o sujeito, tá bom? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? The baby, o bebê, tá? Então, the baby cried all night, chorou a noite toda. Esse seria um ótimo exemplo para a letter A, ok? So let's go B. Tananã is an animal with an incredibly long neck.
Então, esse é um animal with an incredibly, tá bom? Com inacreditável long neck, né? Então, tem um pescoço muito longo. Que animal é esse, pessoal? Very easy, facinho. C. Tanana are used to build houses. Então, o que é usado para construir casas? Aqui diz, tananã são utilizados para construir casas. Mas o que é utilizado, hein? D. Tananã helped me with the assignment and I got an A. Então, tananã, alguém me ajudou, né, com o trabalho e eu tirei A, né? Tirei A. E para terminarmos, o number 3, E. Tananã purrs on my granny's laps all day long. Que é como se fosse, fica fazendo ruídos, né? No colo da minha vovó o dia todo. Que animal é esse que fica o dia todo no colo da minha avó? Fica lá fazendo ruídos, é um pouquinho preguiçoso. Que animal é esse, hein, pessoal? Bom, o number 3 é esse. Vocês precisam colocar o subject, o sujeito de cada frase. Podem pausar esse vídeo e realizar essa atividade. Ok? Já pausaram o vídeo? Já realizaram? Very good. Isso aí, pessoal. Agora vamos para next page, próxima página. Aqui nós temos um exercise bem legal, ok? O que vocês irão fazer aqui, pessoal? Ó, vamos fazer a leitura. Read the following text. Então, faça a leitura, né, do texto abaixo. And find predicates in the word search. E encontre os predicados, tá bom? Nesse caça-palavras. Então, eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer, ó. Aqui nós temos um texto, não é verdade? A gente vai encontrar o predicado de cada frase, de cada sentença, e vocês terão que encontrar esse predicado aqui no caça-palavras. Muito legal, não é verdade? Bom, deixa eu mostrar então aqui um exemplo para vocês. Some Native Americans of the Great Plains. Então, alguns nativos americanos das grandes planícies. Sujeito, não é verdade? Hunted bison. Então, caçavam búfalos, tá bom? Então, caçavam búfalos é o predicado. Por quê? Quem é o sujeito? Esses nativos americanos que moravam nas grandes planícies. E o que eles faziam? Caçavam búfalos. Então, hunted bison é o predicado. A pessoa já achou aqui, ó, tem um exemplo. Aqui, ó, hunted bison. Perfeito, então vocês vão fazer isso com as outras frases, tá bom? Pessoal, para ajudá-los, seria interessante vocês trocarem de colors, tá bom? De cor, tá? Então, vamos fazer aqui de red, ó. The bison grazed on the grass. Então, the bison aqui, pessoal, na segunda sentença, é o búfalo, tá bom? Grazed on the grass. O que o bison fazia? Qual é o predicado? Então, ele pastava, né, na grama. Grazed on the grass. Então, vocês vão precisar achar grazed on the grass aqui no caça-palavras, tá bom? Vamos, então, para a próxima sentence. The tribes, as tribos. As tribos o quê? Vamos ver o predicate. Followed the herds. Followed the herds. Então, as tribos, tá bom? Eles seguiam os bandos, né? Eles seguiam os bandos, né, dos búfalos, tá? Então, follow the herds, nesse caso aqui, é o predicado. Vamos ver a próxima sentence. So, they, então, eles o quê? Needed temporary homes. Eles precisavam, they needed, precisavam de quê? De lares temporários. Por quê? Quando eles iam caçar, isso levava tempo e eles precisavam de lares temporários. Lembra disso? Do you remember? I hope so. Então, tem que achar needed temporary homes aqui no caça-palavras. Bom, mas vamos continuar. A teepee, então, uma tenda o quê? Qual é o predicado? Was perfect for them. Então, uma tenda era perfeita para eles. Então, tem que achar esse predicado, ok? E realmente, né, nós estudamos que eles faziam tendas para caçarem o buffalo, né? Ou o bison, que é a mesma coisa. Vamos achar, então, um próximo predicate. It. Isso. It é o sujeito. Qual é o predicado? É todo o resto, tá bom? Could be put up easily. Então, isso poderia ser organizado facilmente. Eles faziam isso facilmente, ok? Next one. It, de novo. It, tá bom? Pronome, é o sujeito. Isso, o quê? Vamos ver o predicado. Was made from wood and bison skin.
E nós já aprendemos que essas teepees, essas tendas, eram feitas de wood, tá bom? Da madeira. E também eram feitas da bison skin, da pele do búfalo, ok? Estamos quase terminando, quase no fim. Some teepees, ó, algumas tendas, o quê? Qual é o predicado? Had painted designs. Então, elas tinham alguns designs, alguns desenhos pintados, tá bom? Possivelmente, né, eles faziam antes de ir caçar. Vamos para o próximo. A large teepee, então, uma tenda larga, né, grande. O quê? Qual é o predicado? Could house about 7 people. Poderia abrigar 7 pessoas. Interessante, não é? Vamos então para o próximo. Vamos lá para o próximo. The teepee, a tenda. Qual é o predicado? Was very durable, né? Então era muito durável, ela realmente durava. Tinha que durar, não é verdade? Imagina só, pessoal, se tivesse uma tempestade ou algo do tipo. Tinha que durar e tinha que ser boa, não é verdade? E para nós terminarmos o último predicado, it é o sujeito, tá bom? O pronome. It o quê? Qual é o predicado? Lasted in any weather. Então, essa tenda realmente durava. It lasted, realmente resistia, durava em qualquer weather, em qualquer tempo, tá bom? Então, eu sublinho aqui para vocês, pessoal, os predicates, os predicados. Vocês vão precisar achar aqui no caça-palavras, tá bom? Só isso que vocês vão precisar fazer. Teacher, é só isso mesmo? Sim, pessoal, vocês vão precisar fazer isso, tá bom? E logo após realizar as atividades, é só consultar o gabarito para ver se você acertou tudinho. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, é só entrar em contato, ok? Não fique com a sua dúvida para você. Fale comigo que eu vou procurar ajudá-lo. Muito obrigada. Thank you. Bye, bye.